você puder, você assina também a... Nada. Senhoras e senhores, e todos aqueles que acompanham o nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 14ª reunião ordinária de 2014. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Está aqui presente. Obrigado. Vereador Alexandre dos Santos. Presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Édio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Hamid. Presente. Estando presentes todos os senhores vereadores e vereadora, declaro aberta a presente reunião. Convido o vereador Márcio Alexandre para fazer a leitura dos versículos da Bíblia Sagrada e todos se possam em pé, por favor. De 3 causas se dá por bem pago o meu espírito, as quais têm aprovação diante de Deus e dos homens. Vamos passar à fase do expediente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa das matérias do Poder Executivo. Projeto de Lei número 221 de 2014. Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015 e da outras providências. Matérias do Poder Legislativo. Solicito que faça a leitura das emendas. Projeto de Lei número 222 de 2014. Écio Minozzi Júnior dispõe sobre a obrigatoriedade da Secretaria Municipal de Saúde de publicar no site oficial da Prefeitura Municipal de Mariporã, em todas as UBSs, relação dos medicamentos de uso contínuo em insumos disponíveis naqueles em falta ao local onde encontrá-los na rede municipal de saúde e da outras providências. Projeto de Lei número 223 de 2014, Écio Minozzi Júnior dispõe sobre o agendamento telefônico de consultas médicas para idosos ou pessoas com necessidades especiais, previamente cadastradas nas unidades de saúde do município de Mariporã. Projeto de Lei números 224 de 2014. Écio Minozzi Júnior dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Saúde Vocal do professor da Rede Municipal de Ensino de Mariporã e da outras providências. Projeto de Lei número 225 de 2014, Écio Minozzi Júnior, institui a campanha Medicamento Vencido, destino ambientalmente correto, no município de Mariporã e da outras providências. Projeto de Lei número 226 de 2014, Écio Minozzi Júnior dispõe sobre o Programa de Orientação e de Prevenção de Acidentes Domésticos com Crianças no município de Mariporã e da outras providências. Passaremos para o expediente recebidos de diversos. Solicito ao segundo secretário que informe as correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Ofício do Hospital e Maternidade Mariporã encaminhando prestação de contas referente a verbas rescisórias e ao auxílio de custeio dos meses de fevereiro, março e abril de 2014. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o programa Pagamento de Assistência Farmacêutica Básica no valor de R$ 20.982,98.
Telegrama do Ministério da Saúde informando liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância em Saúde no valor de R$ 21.937,12. Ofício do Hospital e Maternidade de Mariporã, encaminhando prestação de contas do pagamento de parcelamento de tributos referente ao mês de março de 2014, acompanhada do razão sintético, respectivas notas fiscais e demais comprovantes de pagamento. Câmara Municipal de Mariporã, 6 de maio de 2014, Luiz Carlos Bilhar-Galrão, está lida as correspondências. Obrigado, vereador. Passaremos para os requerimentos. Convido o vereador Alexandre dos Santos que faça a leitura do requerimento número 23 de sua autoria. Senhor presidente, gostaria que fosse observado um minuto de silêncio no momento oportuno pelo falecimento do senhor Antônio Alves da Silva, filho. Senhor presidente, gostaria de aproveitar e pedir pelo senhor Renato Guidoni. Senhor presidente, também aproveitando a oportunidade, um minuto de silêncio pelo falecimento da dona Neide Félix da Luz. No momento oportuno, faremos. Senhor presidente, vereadores que compõem a mesa diretiva, vereadores que compõem o plenário, vereadora, a todos e a todas presentes, aos que nos acompanham pela internet, boa noite. Requerimento de número 23 de 2014. Senhor presidente, requeiro adotar a mesa na forma regimental, depois de ouvindo o colendo plenário, que seja informado a este vereador os valores recolhidos sobre o ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, com relação à concessão da rodovia Fernão Dias sobre o pedágio nos últimos 12 meses. Plenário, 27 de março, 6 de maio de 2014, Alexandre dos Santos, vereador. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o requerimento. Algum vereador para discutir? Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Tal pedido, senhor presidente, se faz necessário no sentido de saber qual é a contribuição que está sendo feita para o município. Essa informação será comparada às informações encaminhadas junto a um ofício de resposta de um requerimento de minha autoria, de número 3 de 2014, o qual solicitei os critérios administrativos e adotados e estabelecidos pela concessionária acima citada. Ou seja, esse requerimento de número 3, senhor presidente, após aquela cobrança na sessão passada, eu solicitei à concessionária qual era o início, e término do contrato dessa concessão e já obtivemos aqui algumas respostas. O início do contrato foi em 2008 e o término será em fevereiro de 2033. Aí eu pedi quais os valores e critérios usados pela concessionária para a contribuição do município. Então, os valores e os critérios usados para a concessionária para contribuir com o município, de acordo com o ISS, é de 5%, a arrecadação é proporcional à extensão da rodovia do município, ou seja, atestado. Outras obrigações estabelecidas em contrato entre a concessionária e o município são apenas execução de serviços e obras previstas no contrato da concessão. E o quantitativo de carros de praça que passa pelo pedágio. Isso também nós temos. Eu pedi de 1 ano, só para os senhores terem uma ideia, eu posso passar uma ideia para os senhores deste ano. Então, o carro de passeio, só em janeiro desse ano, carros de passeio passaram 1.601 carros, ou melhor, 1.601.742 carros de passeio. Comerciais, caminhões, assim, 359.026 carros. E assim por diante, é uma média de 1.500.000 carros de passeio e uma média de 350 a 360 caminhões, Então, o que acontece? Eu estou colocando esse requerimento hoje
e pedindo ao prefeito para que ele nos informe o que se arrecadou em valores de um ano para cá, para que a gente possa sentar e confrontar as informações. É isso, senhor presidente. Eu gostaria de contar com o voto dos senhores, meus nobres pares, tudo para que aprovem o requerimento. É isso aí, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Não havendo vereador para discutir, eu coloco em votação, que é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o requerimento número 23 de 2014 do vereador Alexandre dos Santos. Convido o vereador Alexandre dos Santos para fazer a leitura do seu requerimento número 24. Requerimento de número 24 de 2014. Senhor presidente, requeiro adotar a mesa na forma regimental, depois de ouvido o coleno plenário, que seja informado a este vereador quais os critérios administrativos adotados e estabelecidos pela concessão Rodovia Fernão Dias, que atravessa o município, referente à contribuição municipal, o ISS, referente a todos os investimentos sobre a Rodovia Fernão Dias, como canteiros de obras, iluminação que está sendo feita na rodovia e outros. Tal pedido se faz necessário no sentido de saber qual é a contribuição que está sendo feita para o município, conforme a Lei Complementar Federal número 116, de 31 de julho de 2003, publicada no Diário Oficial da União no dia 1º de agosto de 2003. Plenário, 27 de março, 6 de maio de 2014, Alexandre dos Santos. Está feito, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passo para a discussão do requerimento. Algum vereador para discutir? Com a palavra, o vereador Alexandre dos Santos. Então, senhor presidente, o requerimento ele já diz tudo, né? Que esta lei de número 116, ela assegura para que todo investimento feito no município tem que ser recolhido o imposto aqui. Por mais que a matriz da concessionária é em Minas, se eu não me engano, Pouso Alegre, todo investimento que se faz no município tem que ser recolhido aqui no município. E isso com todos os canteiros de obras, né, essa iluminação que está sendo feita, enfim. É isso. Tá certo. Então. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Coloco em votação, que é simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o requerimento número 24 de 2014 do vereador Alexandre dos Santos. Convido agora o vereador Juvenildo de Oliveira Dantas para que faça a leitura do seu requerimento de número 25. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e aqueles que nos assistem pela internet, boa noite. Senhor presidente, requerimento 25 de 2014, requeiro adotar a mesa na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, que seja enviado resposta a este vereador em relação aos ofícios enviados à concessionária Arteres da rodovia Fernão Dias, antigo HL, em 6 de fevereiro de número 42 de 2014, ofício enviado em 3 de abril de número 216 de 2014 e ofício enviado em 4 de abril de 2014, inclusive o último pela prefeitura, né, onde, através de Vossa Excelência, senhor presidente, que colaborou bastante e vem colaborando, tivemos a reunião com o doutor Sandro, Marcelo Tanaglia, o Odorico, técnico da prefeitura, departamento de obras, e após a solicitação, até o momento, eles não enviaram resposta convincente, né, esclarecendo quais os critérios daquela obra. Então, esse requerimento tem esse objetivo de receber a resposta, apesar que não deve ter ainda essa resposta da empresa, da concessionária, e através de uma conversa com o departamento jurídico, o doutor Sandro, inclusive, agradecer a presença, ele está presente aqui na plateia, nos orientou para que a gente possa ter mais fundamento para, posteriormente, ingressar no Ministério Público.
Então, essa é a justificativa do requerimento. Coloco em discussão, Vossa Excelência já o fez, né, na sua apresentação. Quer acrescentar mais alguma questão? Não, só isso, presidente. Tá bom. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Não havendo vereadores para discutir, coloco em votação que é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o requerimento número 25 de 2014, de autoria do vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Vamos passar às indicações. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ordem numérica das indicações. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de requerer a retirada da indicação número 410, 2014. Faremos a retirada. Obrigado. Anotou? Relação das indicações. Vereador Juvenil de Oliveira Dantas, de 402 a 402, 432 e 433. Vereador Rafael Tadeu Martins, de 403 a 405. Vereador Ricardo Vieira da Silva, 406 a 408. Vereador Edio de Oliveira Souza, 409 a 411. Vereador S. Minozzi Júnior, 412, 435 e 436. Vereador Alexandre dos Santos, de 413 a 415. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos, 416. Vereador Valide Ali Amid, de 417 a 419. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira, 420 a 422. Vereadora Valdeci Moreno Souza Lopes, de 423 a 425. Vereador Valdeci Fernandes, 426 a 428. Vereador Marcos Pinto Barbosa, 429 a 431. E vereador Oswaldo Loureiro Filho, 434. Está lido as relações e indicações. Vereador, vamos passar às moções. Convido o vereador professor Edio de Oliveira Souza para que faça a leitura da moção reivindicando providências número 9 de sua autoria. Boa noite a todos. Moção reivindicando providências número 9 de 2014. Senhor presidente, considerando por primeiro a existência de apenas 2 campos de futebol que atendem a todas as agremiações de futebol de campo, primeira e segunda divisões do certame terrapretense, quais sejam o Centro Esportivo José Ivan de Oliveira e o Centro Esportivo e Recreativo do Colinas, considerando que esse edil tem acompanhado e reivindicado melhorias no esporte do referido bairro, tendo inclusive apresentado a indicação número 407 de 2013 e reiterado a mesma em 11 de março de 2014, sob a indicação de número 146/2014, considerando que os 2 campos mencionados não possuem alambrados nem oferecem qualquer tipo de segurança aos atletas, considerando ainda que esses tipos de competições envolvem confusões, brigas, agressões a árbitros, principalmente em finais de campeonato, onde aglomeram centenas de pessoas em volta do campo. Considerando, por fim, que no último campeonato houve agressão a um atleta que resultou em lesões graves na cabeça e em função de uma garrafada, e sabemos que nesses locais onde aglomeram grandes quantidades de pessoas, há sempre aquelas mal intencionadas. Apresento à douta mesa, não restando outra alternativa, na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, a presente moção reivindicando providências, qual seja que o senhor prefeito avalie a situação acima narrada e providencie alambrados em torno dos campos de futebol, com a finalidade de evitar contato direto com os torcedores, bem como evitar o lançamento de objetos nos atletas e juízes que participam das competições, dando segurança aos mesmos. Plenário, 27 de março, 6 de maio de 2014, é de Oliveira Souza, vereador. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos colocar em discussão a moção. Algum vereador para discutir? Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Então, como foi lido na moção, os campeonatos de futebol amador em Terra Preta sempre foram reconhecidos pelos próprios atletas como uma tradição da região e lazer nos finais de semana. Desde que eu moro em Terra Preta, sempre tivemos 2 a 3 campeonatos anuais. O ano passado tivemos um fato grave com agressão física a um atleta do time do Graal, que eu cheguei a comentar aqui nessa tribuna. E em todos os campeonatos temos confusões generalizadas e falta de segurança.
Hoje é difícil encontrar árbitros para apitar jogos em Terra Preta, justamente porque os 2 campos que temos não têm alambrados. E assistindo os jogos em finais de semana lá em Terra Preta, percebemos que é preciso alambrar os campos, pois há torcedores que, nervosos e muitas vezes alcoolizados, começam a fomentar brigas, insultos a jogadores e árbitros, e não há qualquer barreira que impeça algum torcedor furioso de agredir árbitros e jogadores no campo. Eu até vou ler aqui uma fala de um tenente-coronel Mário de Oliveira, do comando do batalhão da PM de Itajaí, Santa Catarina, que é o responsável pela segurança nos estádios daquele estado. Ele diz o seguinte: o futebol amador, infelizmente, é um barril de pólvora. O mau torcedor, via de regra, é irracional e suas reações são sempre animalescas. Se a pessoa tem problemas financeiros ou familiares, a válvula de escape é o futebol. E aí o mundo desaba em provocações, agressões, requerendo uma atuação mais enérgica do organismo policial. Mas como é que a PM pode ser o agente pacificador se o nosso número de policiais é sempre muito restrito? 2 ou 3 homens para segurar uma multidão é problemático. O tenente-coronel Mário jogou futebol em times menores e conhece como ninguém o clima tempestuoso que cerca os campinhos da periferia. Ele também defende a tese: quem quiser segurança tem de oferecer segurança. E as ligas e secretarias de esportes não podem promover jogos de campeonatos em campos sem alambrados, e nem a própria polícia pode dar coberturas em jogos de campos sem alambrados. Então, está aqui feito essa moção, senhor presidente. É só isso, obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador. Coloco em discussão a moção. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, coloco em votação que é simbólico. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada por unanimidade a moção reivindicando providências número 9 de 2014, do vereador professor Édio de Oliveira Souza. Passaremos agora para o uso da palavra no expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição. Tadeu Martim. Com a palavra o vereador Rafael Tadeu. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, senhora vereadora, uma boa noite ao público presente e o que nos assiste pela internet. Hoje eu quero ser breve, referente às nossas datas comemorativas, que a gente não pode deixar. O livrinho está à disposição, tá, gente? Eu posso emprestar para todos. Hoje é o dia do cartógrafo, dia do instrumentador cirúrgico, o dia nacional da matemática, principalmente para os professores, para ser lembrados, e o dia mundial de combate à asma. Também gostaria de estar aqui parabenizando o senhor prefeito, Márcio Pampur, seu chefe do governo, e toda a sua equipe pela festa em comemoração ao aniversário de Terra Preta. E lembrar também a todos que quinta-feira, dia 8 de maio, às 19h30, nas obras sociais, será realizada a reunião do Conselho Comunitário CONSEG, onde estarão presentes a delegada de polícia de Mariporã, o comandante da Polícia Militar, do companheiro do 26º Batalhão, o promotor público de justiça de Mariporã, representando a prefeitura e lideranças dos bairros, juntamente com a diretoria do CONSEG, o nosso presidente, o senhor Écio Minozzi, e vereadores também. E aproveitando, senhor presidente, eu gostaria de fazer o meu primeiro ofício ao senhor prefeito, que determine ao departamento competente asfalto ao concreto das seguintes ruas: Rua Sofia, Village Graziella, no bairro Corumbá; Rua Eda, Village Graziella, também Corumbá; Rua São Roque, Village Graziella, Corumbá também. E meu segundo ofício, também solicito ao senhor prefeito e ao departamento competente ver a possibilidade de retomar as aulas do projeto Valorizando a Idade. A justificativa, pois esse projeto atende a vários munícipes e que também contribui para o bem-estar social, físico e psicológico dos mesmos. E meu terceiro e último ofício, solicito ao senhor prefeito e ao departamento competente que determine a capina e limpeza dos seguintes locais: Alameda Coral, Jardim Paraíso; Rua do Outono, Parque Náutico; Rua do Inverno, Parque Náutico. Está lido, senhor presidente.
Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Com a palavra, a vereadora Tia Val. Nobres vereadores, senhores e senhora aqui presentes. Meu primeiro ofício para o senhor prefeito municipal, no sentido de contratar o departamento competente, patrulhar e cascalhar e raspar a Rua 1, no bairro do Mato Dentro, Terra Preta. Segundo ofício, o senhor prefeito municipal, no sentido de patrulhar e cascalhar as seguintes ruas: das Hortência, Rua das Margarida, Rua das Orquídeas e das Camélia, Estrada Conceição, Grécia, Ximenes, toda localizada no Jardim Azaleia, no bairro de Terra Preta. Meu terceiro ofício para o senhor prefeito municipal, no sentido de contratar o departamento competente, limpeza dos escadões da colina, poda das árvores e localizada no seguinte endereço: Rua Jandira Lima de Camargo, com a Rua Arnaldo Pereira de Camargo, antiga Rua 8, e Avenida Demétrio Leonida Conides, com acesso à Rua Edson Pedro, Colina 2, bairro de Terra Preta. E gostaria de também parabenizar o distrito de Terra Preta pelos seus 23 anos. Está lido, professor. Presidente, obrigado. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito. Vereador Edio de Oliveira Souza. Com a palavra, o professor Edio. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, todos presentes e aqueles que acompanham o nosso trabalho pela TV Câmara na internet. Bom, vou começar aqui minhas parabenizações também, né? Eu quero parabenizar o senhor prefeito, o secretário de Cultura, por ter mais uma vez abrilhantado com a festa que comemorou o 23º ano de aniversário do Distrito Terra Preta. Também aqui estender parabenização à Secretaria de Esporte, senhor David Alves, senhor Ziza, lá de Terra Preta, que fizeram um trabalho decente lá no campo do Colinas. E também estender aqui parabenização ao capoeirista Jailton, que domingo à noite abrilhantou com vários capoeiristas um encontro de capoeiristas da região lá na Praça Arlindo Carpe. E passo aos ofícios verbais, senhor presidente. Por primeiro, gostaria que fosse oficiado o senhor prefeito para que, juntamente à secretaria competente, ou mesmo que diretamente verificasse a questão da manutenção no transmissor da TV Bandeirantes, que, segundo informações de munícipes, está fora do ar há várias semanas. Então, o ofício é no sentido de que, se for a prefeitura a responsável pela manutenção, que a faça, ou senão que o senhor prefeito oficie a empresa responsável para saneamento do problema. Ofício verbal número 2. Vereador Edio, você me concede a parte, só para fazer uma dentro? Com prazer. Essa questão do HF. Hoje, a gente não tem, na verdade, uma pessoa, que eu já brigo por isso também há muito tempo e fico feliz de saber que o senhor também está nessa luta, uma pessoa técnica para cuidar disso, né? Como a transmissão é muito antiga, no modo HF ainda, não é o digital, nem o da parabólica, que é o direto satélite, isso era as emissoras de televisão não faziam isso para o interior, porque custava muito caro. Então, foi feito pelo próprio município, a aparelhagem é tão antiga, mas tão antiga, que não encontra-se mais peças. Então, só para dar uma dica, para que eu também recebi essa reclamação ontem,
e acabei esquecendo, graças a Deus o senhor lembrou, mas procurasse o engenheiro Dorico, de obras, que ele é a pessoa que hoje faz a manutenção no HF da nossa cidade. Obrigado. Fica aí, então, a dica do vereador Aladim. Pessoa certa. Obrigado, vereador. Continuando, ofício verbal número 2. Por segundo, gostaria que fosse oficiado o senhor prefeito para que fosse estudada a possibilidade de patrolar e cascalhar a Avenida Demétrio Leão das Conides, na altura da antiga fábrica da Brisa, até a saída no quilômetro 59 da rodovia Fernão Dias. Ofício verbal número 3. Por fim, eu gostaria que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o departamento de fiscalização, notifique o proprietário do terreno ao lado direito do número 225A, na rua Antônio Álvaro Simões de Souza, bairro do Colinas, para que providencie a construção de calçada em frente ao seu imóvel. É só isso, senhor presidente. Estão lidos os meus ofícios. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Com a palavra, o vereador Nil. Senhor presidente, gostaria aqui de usar meu tempo apenas para enviar alguns ofícios. O primeiro, solicito que seja oficiado o senhor prefeito, a Secretaria Municipal de Saúde, no sentido que estude a possibilidade de realizar mutirão da saúde na sede da Associação do Hortolândia, incluindo Papa Nicolau, destro, glicemia, aferição de pressão e orientação para prevenir a dengue. O motivo, até gostaria aqui de agradecer e contar com o apoio do vereador Márcio que tinha, fiquei sabendo hoje que ele tinha aí já também vinha trabalhando para isso, e é bom que os vereadores estão com o mesmo objetivo de ajudar a população. Gostaria que Vossa Excelência assinasse esse ofício comigo, vereador. Esse é o primeiro. Segundo, presidente, solicito, na forma regimental, que seja enviado ofício à Secretaria de Educação, à secretária de Educação, Eli Barbosa Lima, com votos de congratulações a todas as auxiliares de desenvolvimento infantil, ADIs, no nosso município, parabenizando-as pelo seu dia, 10 de maio. As ADIs, como Vossa Excelência e todos nós sabemos, elas prestam relevante serviço ao município, então não poderia deixar de lembrar o dia dessas profissionais. O terceiro, presidente, se me permite, também, na verdade, eu gostaria apenas de lembrar aqui, dia 11 de maio, dia das mães, né? Gostaria de estar parabenizando a todas as mães, esse dia tão especial. Então, não seria como ofício, apenas uma lembrança aqui, parabenizando. Só isso, presidente. Boa noite. Parabéns pela lembrança do Dia das Mães. Próximo vereador inscrito. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Com a palavra, o vereador Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores presentes, público que nos acompanha ao vivo pela internet, boa noite. Senhor presidente, eu gostaria que fosse enviado alguns ofícios. O primeiro ofício seria para o Banco Itaú, para que ele providenciasse o conserto da calçada ali da sua frente do seu estabelecimento, porque na esquina do banco ali existia uma barraca e foi retirada e ficou os ferros ali. As pessoas estão passando, tropeçando, enfim, correndo risco para a população. Então, gostaria que ele providenciasse o conserto o mais rápido possível, enviar esse ofício para que a Secretaria de Obras tomasse providência em relação a isso, junto ao banco, porque a obrigação é do estabelecimento de tomar conta das suas calçadas. Eu quero um outro ofício de agradecimento ao deputado Major Olímpio. Nós tivemos hoje, às 7h30 da manhã, em reunião com o prefeito aqui no gabinete, e o deputado veio para falarmos de alguns assuntos. Um
que é justamente desse que eu vou encaminhar o ofício agradecendo, a qual foi uma emenda no orçamento do Estado, que o deputado conseguiu aprovar, no valor de R$ 1.200.000 para o município. Há algum tempo eu já venho cobrando isso do deputado. O deputado é morador da região da Serra da Cantareira e dessa vez ele conseguiu colocar no orçamento do Estado. Então, com certeza essa emenda, esse recurso sairá e virá para o município. Então, hoje a gente estava tratando junto com o prefeito de que forma agilizar para que fosse assinado essa liberação desse recurso até o dia 5 de julho, para que viesse efetivamente antes das eleições. O valor de 1.200.000 são 700.000 para monitoramento e 500.000 para infraestrutura. Então, é um montante alto para a cidade, e aí, graças ao empenho da gente aí, o deputado conseguiu que fosse liberado esse valor para a cidade. E também, a outra discussão que nós tivemos foi em relação à segurança do município. Todos sabem que a dificuldade de segurança é grande. Está aqui o senhor Lopes, que é presidente do Conseg, estava pelo menos. Está ali, está em pé. Sabemos que a dificuldade de segurança no nosso município é muito grande. Nós temos 80 homens, na realidade 82, 2 foram tirados para a Copa do Mundo, então estamos com 80, a qual dos 80, apenas 40 estão trabalhando, estão na rua trabalhando. Isso, o efetivo do policiamento do nosso município. Sabemos que é baixo. Então, em conversa com o deputado, ele nos pediu, e aí a gente vem para que faça esse ofício, aí a presidência, que puder fazer, senhor presidente, para que encaminhe a Assembleia Legislativa, especificamente para a Comissão de Segurança Pública da Assembleia, a qual o deputado Major Olímpio ele é presidente, ele preside essa comissão, para que ele venha até o município, junto com a sua comissão, os outros demais deputados, para que faça uma audiência pública no município em relação à questão de segurança pública do nosso município mesmo. Hoje ele saiu daqui da reunião das 7h30 que nós tivemos com o prefeito, foi numa reunião lá na região da Santa Inês, lá no Velhão, que também aquela base da Polícia Militar foi fechada e desativada, está totalmente desativada, então teve uma reunião lá com a população. Infelizmente eu não pude aparecer por outros compromissos, mas mandei a minha assessoria ir lá e esteve presente. Então eu gostaria que fosse enviado esse ofício para que viesse essa comissão para o município, comissão da Segurança Pública, que é da Assembleia Legislativa, para que a gente pudesse discutir junto com a população a questão da segurança pública realmente. Só para ter uma ideia, foi feito no mês passado uma reunião dessa, uma assembleia dessa, em Pindamonhangaba, cidade, inclusive, do nosso governador. E a população lá estava reclamando, a Câmara Municipal enviou esse ofício à comissão, lá na Assembleia, e eles fizeram essa comissão, enfim, reuniu-se lá em Pindamonhangaba, e foi feita essa audiência pública com a população, a qual resultou numa vinda de mais 8 policiais para o município. Então, por que não tentarmos, né? Vamos tentar usar todas as armas que nós temos para que a gente consiga, de repente, melhorar o nosso efetivo. Sabemos que é difícil, o senhor esteve lá esses dias com o prefeito na Secretaria de Segurança, mas todo o esforço é válido para que a gente possa melhorar a nossa segurança do município. Senhor presidente, é isso que eu tinha que falar. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Walid Ali Hamid. Com a palavra o vereador Aladim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao público, senhores vereadores. Graças a Deus, mais um dia aqui. Senhor presidente, eu gostaria primeiro de solicitar à Secretaria de Obras, precisamente a engenheira Juliana, do Departamento de Habitação, para incluir o bairro Vila Rosa e Monte Líbano no cronograma de regularização do programa Cidade Legal. Porque ali, apesar de estar no centro, senhor presidente, ali a gente tem pessoas ali, tem uma vizinha ali, por exemplo, que tem uma área de 215 metros, mas ela paga por uma totalidade de 42 mil metros. O imposto dela passou de 100 mil reais, para o senhor ter uma ideia, porque não conseguiu desmembrar, teve uns problemas de família e está tendo um problema muito grande hoje, não consegue mais desdobrar a área, passou daquela lei de 2007 e também nem desdobrar o imposto, pelo menos, para conseguir justificar que a área dela é só de 215 metros. E a gente tem
tem que posteriormente também estar conversando sobre uma outra situação que aconteceu hoje. A gente ainda está sem muita informação correta do que aconteceu no Fórum de Guarulhos hoje, sobre uma determinada região. Também queria solicitar ao prefeito para que ele possa desempenhar a parte turística do município, que ele possa fazer, até um pedido de alguns amigos, para fazer uma rampa ali no Pico do Olho d'Água, de paraglider, também estudar a possibilidade de ciclovias na cidade, senhor presidente. E algo aqui, que inclusive o doutor Ricardo já pediu uma vez, que é um bicicletário, que é um localzinho de ferro para poder pôr as bicicletas ali na rodoviária e na rodafeira, que estimula muito o esporte, né, professor Edio? E a gente pode conseguir trazer um pouco de gente para o centro da cidade, fazer com que gaste, fazer com que venham a conhecer um pouco mais a cidade, que não passem só de carro, né? Mas o que me trouxe aqui, senhor presidente, eu gostaria só de comentar, agradecer também, senhor presidente, ao capitão Plauska, o Conselho de Segurança também, o Enésio Lopes, que está sempre nos ajudando, porque estivemos ali na festa da Terra Preta e a gente viu que as blitz continuaram. A gente fica muito feliz porque o número de incidência, roubo, porta destruída. Meu pai recentemente teve um problema desse, com a porta danificada do estabelecimento dele. E sempre tem alguém que escuta, a gente escuta falar e o que acontece, e a gente sabe que quando tem simplesmente uma polícia monitorando, que não esteja fazendo nada, mas esteja simplesmente monitorando um ponto fixo, a gente já consegue inibir qualquer ação de humilhante. Então, fica aqui um agradecimento também à polícia. Mas aqui, senhor presidente, o que me motivou a vir aqui falar hoje é sobre uma reunião que tive ontem com o nobre vereador Rafael Tadeu e com o nosso vice-presidente do PSC, Rogério Felipe, eu não sei onde ele está, e está ali atrás, agradecê-los, porque a gente estávamos vendo uma outra situação em São Paulo e, de repente, a gente passou ali, Nil, no KM 59, cancelata. Algumas pessoas reclamaram firmemente no Facebook esse fim de semana. Eu até não tinha entendido, porque citaram o Castelinho, eu fiz uma confusão tremenda, falei, mas na região do Mato Dentro não tem nada que foi bloqueado. E aí eu entendi que era cancelata e fui verificar aquilo ali, vereador Nil. Na verdade, o senhor está reclamando para a NTT, a gente cansou de reclamar para eles. Tem aqui o vereador Boava, que fez a reclamação justa de vossas excelências, mas eles não vão responder nunca contrários a ele, logicamente, né? Então, vereador, que a gente foi propor ontem no diretório do PSC, uma ajuda, o nosso secretário estadual, Gilberto Nascimento, para que marque, eu acredito que já esteja marcado, uma reunião na NTT, vereador e senhor presidente, para que a gente possa discutir esse problema que está acontecendo em Mariporã. Sabe uma coisa, senhor presidente? Uma coisa é você sair do centro e você pegar o pedágio para ir para São Paulo. Outra coisa é você morar numa região que nem o pessoal da Encosta, do Hortolândia, aquela região lá de cima, Flor de Bragança, Parque Votorantim, Mantiqueira, aquela região do DIB toda, e você já tem uma proximidade com o limite de município com São Paulo, e você ser obrigado a voltar 4 quilômetros praticamente para o eixo central da cidade, pagar um pedágio para depois voltar mais 4 quilômetros para voltar onde você estava, onde você tinha um atalho ali na Cancelata, no KM 59, para ir para São Paulo? Isso é vergonhoso, senhor presidente. Isso é vergonhoso. Senador Esperidião Amin, não lembro o ano, não muito tempo atrás, acredito que ano passado ou retrasado, conseguiu aprovar na Câmara, mas infelizmente não teve o apoio da Presidência da República para aprovar aqueles bairros lindeiros, a praça de pedágio, que fossem isentos do pedágio. Então, vereador, isso é uma briga que nós temos que ir lá em Brasília brigar. E torcer para que não tenha gente da concessionária lá dentro também, na NTT, porque o senhor sabe que, vamos falar um português claro aqui, eles têm dinheiro, eles enfiam gente onde eles querem, do jeito que eles querem. Então é muito fácil manipular as delegações, as dirigências, como a gente vai gerar, como a gente vai administrar. Então, você coloca alguém que é para fiscalizar uma gerência dessa, não estou afirmando. Estou falando que a gente vá lá e faça isso. Então, queria agradecer ao meu companheiro vereador Rafael
por ter ido dar apoio, porque a gente ficou abismado, a gente perdeu até o foco quando a gente viu aquilo ali. Porque eu não tinha noção daquilo que estava acontecendo. Quando eu vi que simplesmente, vereador Écio, você, Édio, você saía do Mantiqueira, por ali, pegava a cancelata e ia para São Paulo, vereador Oswaldo. Hoje você não pode mais. Você tem que vir ali até o Aparas do Júlio, no mínimo voltar ali, ou ir até a rua Padre Vairo, voltar pelo Farol, pegar a esquerda e pagar pedágio de novo. Então, senhor presidente, a gente sabe da dificuldade que teve na audiência pública em 2005, quando fizeram a PER, Plano de Elaboração de Rodovias, onde determinaram onde ia ser a praça de pedágio, que determinaram que a primeira praça ia ser aqui no KM66, ao invés de ser um pouco mais, porque como pegava um pedacinho da cidade de São Paulo, o começo da rodovia Fernão Dias, eles determinaram que teria que ser a partir do Marco Zero de São Paulo. A primeira praça de pedágio. Não é uma linha reta que você vai fazer a praça de pedágio, que, para quem não sabe, a cada 35 quilômetros você tem uma praça de pedágio. Então, você pega da Praça da Sé até onde era o depósito aqui de carros do Ney, antigamente, e é onde é a praça de pedágio hoje. Não era para ser em Mariporã. Mas a gente aqui não era vereador em 2005, a gente não conseguia também, nem acredito que até muitos não sabiam dessa audiência em Guarulhos, e ficou dessa maneira determinado. Então, senhor presidente, eu não quero hoje ver mais esse tipo de situação acontecendo e a gente ficar quieto. Hoje eu não consigo mais, está demais. Chegou no ápice, vereador Nilton, não dá mais. Eu fiz a minha parte hoje, como cidadão, liguei lá no 166 da NTT, fiquei 20 minutos falando com a menina, uma moça chamada Elis. Você fala de onde é, passa o teu nome, passei tudo direitinho para ela, você pega um protocolo, pega uma senha. É 166, para quem puder nos ajudar a reclamar na NTT. Se cada um de Mariporã, se 10% de Mariporã reclamar, eu duvido a NTT não tomar providência. Porque isso é repúdio ao governo federal. E num momento propício, iminente à eleição, não é legal. Fechar um acesso da população, que nós temos ali muito mais que 10 mil pessoas, não é verdade, vereador? Muito mais. Então, a gente estude alguma maneira de propagar essa informação e esperar essa audiência. Eu creio que ainda deve ser o Paulo Borges, o diretor da NTT, para que a gente vá lá em Brasília e reclame disso aí, vereador. Essa é a minha posição aqui. Então, eu não sei se cabe mais ofício, Gi. Se couber um ofício, gostaria de enviar a NTT, aberto a todos os vereadores como apoio, para fazer um apelo de providências em nome da população de Mariporã, solicitando providências para o não fechamento do acesso do KM 69 Sul. Pois sim, vereador. Vereador, inclusive, até agradeço, eu não frisei no requerimento, mas em seguida pedi para o Afonso, eu acho que todos os vereadores assinaram, agradeço o requerimento. O nosso presidente, o Écio, já vinha batalhando faz tempo, então acho que essa é uma luta da cidade mesmo. Sim. Por isso que eu pedi aos senhores vereadores total apoio nesse requerimento. O senhor todos os trabalhos, não, tenho certeza e estou agradecendo, não tive a oportunidade. Também temos que lembrar que a prefeitura também está do mesmo lado, a prefeitura está fazendo o possível através do departamento jurídico, nosso secretário de governo, Marcelo Tanaglia. Enfim, então acho que é uma luta nossa, né, que nós, como representantes legitimamente eleitos, temos que nos unir nessa causa que é tão importante para todo o município, não só para a região da Serra, do Hortolândia. Tá? Obrigado, vereador. Então, é esse o sentido, né? É pegar a vaidade e dar descarga e todo mundo se unir, senhor presidente. O senhor fica bravo comigo, tanto que eu cobro do senhor. Esses posicionamentos, mas o senhor é nosso representante, que muito bem nos representa, vereador, não só como meu amigo particular, mas eu tenho muito apreço por Vossa Excelência e gostaria que esses ofícios fossem enviados por Vossa Excelência assim, porque o seu nome é pequenininho, mas tem um peso de chumbo, presidente. Então, eu peço apoio nesse ofício, solicitando providências e apelo à NTT, senhor presidente,
Obrigado, senhores vereadores, e peço ao senhor presidente Alfonso que possa fazer um apoio dos senhores vereadores. Obrigado. Pois sim, vereadora Tchaval. Obrigado, Passei, vereador. cabelo? Uma parte, vereador. Próximo Pode vereador. contar comigo, vereador. Obrigado, Tchaval. Tá. Obrigado. Mais algum vereador inscrito, doutor Oswaldo? Vereador Ricardo Vieira da Silva. Palavra ao vereador doutor Ricardo Vieira. Senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público presente, internautas que nos assistem, uma boa noite. Como eu havia frisado na sessão anterior, eu vim aqui, senhor presidente, né, novamente, e vou vir todas as terças-feiras, né, lembrar, né, a condição da comissão, né, a Comissão de Finanças e Orçamentos, que vai ser realizada numa quinta-feira, dia 29 de maio, às 19 horas. Eu queria aqui deixar, né, mais uma vez, as secretarias que são obrigadas a, né, a entregar, que são convidadas, não, são convocadas a encaminhar a essa comissão, né, através, né, da nossa Casa de Leis, né, os documentos relacionados com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, de Obras, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Assuntos Jurídicos. Então, aqui, no nosso regimento, ele diz o seguinte, que a Comissão de Finanças e Orçamentos convocará obrigatoriamente as Secretarias Municipais da Fazenda, Administração, Obras, Serviços de Transporte, Educação e Saúde, bem como o Procurador-Geral do município, para prestarem pessoalmente informações sobre as matérias vinculadas às respectivas áreas de sua competência. Deixo aqui claro também, senhor presidente, que foi encaminhado a todas as secretarias que são obrigadas a encaminhar a essa comissão, né, as pastas, né, inclusive a obrigatoriedade de algumas secretarias, que são essas que eu acabei mencionando. E foram com 30 dias de antecedência. E, mais uma vez, né, as secretarias que são, né, convocadas e intimadas a encaminhar, eu acho que teria que, pelo menos, com prazo de 10 dias de antecedência, pois, né, elas estão sendo, né, enviadas num prazo muito curto para nós fazermos uma avaliação das pastas. Então, está aqui, mais uma vez, um lembrete a essas secretarias sobre a obrigatoriedade aqui impostas no nosso regimento interno. Também, aqui foi falado a respeito, até muito bem pelo nosso, né, vereador Édio, né, parabenizando sobre o campeonato amadores e a condição de segurança. É vital segurança, sim, no esporte. Inclusive, o vereador, né, tem uma atuação muito importante na área, principalmente lá em Terra Preta, nos campeonatos amadores. Mas, vereador, tudo, né, ele tem uma relação muito mais de educação, né, que é mais importante, eu acho, que terem as pessoas, né, na condição de se educarem de uma forma, né, mais eficiente para que não ocorra isso. Mas colocar alambrados é uma atitude de proteção, é protetiva. Mas, no entanto, se não existir o berço, se não existir a educação, se não existir a bebida alcoólica, né, sempre essas posições infelizes relacionadas com agressões, garrafadas, pedradas, socos, agressões a juízes, né, ela é basicamente um fator até, infelizmente, social. Eu acho que a educação é muito importante, porque ela faz com que a gente até condicione os nossos filhos a assistirem, as nossas esposas, os nossos amigos, não para chegar lá e ter uma colocação, uma conotação de que possa acontecer, né, o pior. Mas a educação, eu acho que é o elemento essencial.
Então, eu acho que aí deixo aí a minha colocação relacionada, né, nas posições de que a gente deveria, vereador, banir as pessoas que vão lá justamente para poder fazer o quê? Para serem contra o esporte. Porque o efetivo policial, eu acho que a gente não tem o suficiente e nunca vai ter. Do jeito que as coisas elas estão se configurando, é impossível 2 policiais, 3 policiais, né, trazerem nenhuma segurança. O alambrado é uma posição até, né, louvável, mas eu acredito que a educação do berço das pessoas, eu acho que é aí que a gente precisa investir de uma forma mais eloquente. Uma outra lembrança aqui, como foi aqui colocado pelo vereador Nil, também aqui eu trago aqui meus parabéns ao Dia das Mães, né, no dia 11/5, né, 11 de maio, agora, segundo domingo de maio. Os parabéns a todas as mães, e que esse dia é um dia, né, importante, eu acho que para todos aqui, porque todos nós temos uma mãe. Muito obrigado, eu acho que é só esse recado que eu queria aqui deixar, né? E lembrando também, senhor presidente, que foi lido também, né, acho que no primeiro projeto, sobre a lei orçamentária anual, se não me engano é o primeiro projeto, e esse projeto, né, ele tem que ser encaminhado nessa comissão, através de Vossa Excelência, tem que ser despachado, e aqui eu queria colocar como parágrafo 1º, que em seguida da publicação, os projetos irão à Comissão de Finanças e Orçamentos, que deverá realizar, sim, aí é a posição do presidente dessa comissão, no prazo de 20 dias, 2 audiências públicas, com interstício, aqui mínimo de 7 dias entre as mesmas, e após, né, receberá as emendas, que todos nós aí, né, temos obrigação de ler e talvez complementá-las pelos vereadores e pela comunidade também. Eu acho que é a condição mais democrática que existe para nós aí sabermos aonde que vai o dinheiro que todo mundo paga os seus impostos e como ele deve ser gastos. E a participação não só dos vereadores, mas também da sociedade é muito importante, e por isso que eu estou aqui lembrando, né, a importância da Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Solicito o vereador Marco Antônio que assuma os trabalhos, por favor. Com a palavra, o vereador e presidente dessa casa, Écio Minozzi Júnior. Boa noite a todos, senhor presidente, senhoras e senhores, senhores vereadores. Eu gostaria de estar abordando a questão que o vereador Aladim coloca sobre a concessionária, quando ela faz, na minha opinião, de maneira arbitrária, mão única naquele acesso ali na Cancelata, exatamente ali. Há mais ou menos um mês atrás, esse problema vem ocorrendo, talvez pela nossa iniciativa anterior de tentar liberar o pedágio para os moradores de Mairiporã, e entramos no Ministério Público. Os moradores da região ali sempre procuram a gente e eles fizeram essa denúncia. Há 3 sessões nós estamos debatendo esse assunto aqui nessa casa. Então, eu parabenizo os vereadores pela iniciativa. A gente vai encaminhar o ofício, sim, à Agência Nacional de Transporte Terrestre, mas eu queria dizer para os senhores que nós estamos num momento de entrar na justiça, e esse é o encaminhamento, depois de ter a prefeitura notificado a partir de um encaminhamento desse vereador, junto com o vereador Nil e mais a comunidade daquele local, frente à prefeitura, participou o procurador, o secretário de governo, e tomou, o engenheiro Odorico tomou a decisão de notificar a concessionária para que ela justifique por que ela, de uma maneira, também de novo no meu entendimento, de forma arbitrária, ela simplesmente tornou mão única numa rodovia
que faz acesso à rodovia Fernão Dias, que é estadual, que tem duas mãos desde quando ela existe. E ela está sob a responsabilidade do DER, Departamento de Estado de Rodagem Paulista. Então, aí já começa a questão. E aquele acesso ele está a 2,5 km, medido no velocímetro do carro, depois do pedágio para quem está subindo. 500 metros para frente, há também um outro acesso à rodovia, e aquele acesso ele tem mão e contramão. Pode subir por ele e entrar à direita para ir para o túnel, sentido São Paulo, e quem vem da Fernão Dias pode entrar também nesse acesso. Por que a concessionária ela impede a passagem, o acesso daqueles que vêm daquela região ali, do DIB, etc., pela rodovia, e não pode entrar na Fernão Dias? Simplesmente para ela ter uma melhor arrecadação na taxa de pedágio. É só isso. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Vereador, eu lembro muito bem, né, da luta até iniciada por Vossa Excelência, né, na outra gestão. Eu queria, sim, colocar aqui uma reflexão. A reflexão é a seguinte: qual o motivo, né, desta concessionária, né, ter colocado, né, a praça de pedágio bem na frente da nossa cidade? Qual o motivo que essa concessionária, né, escolheu, né, esse problema que agora está nos afetando, e nós não conseguimos, como Vossa Excelência até lutou para que a praça do pedágio não fosse nem aqui. Ela estava direcionada ou para frente de Terra Preta ou para trás do túnel. Então, quer dizer, a própria concessionária ela se colocou numa posição em que ela agora ela tem que dar um subterfúgio para nós, né, de colocação, de se manifestar como um repúdio de que foi um erro produzido por ela. Porque se ela não tivesse aqui, senhor vereador, né, esse problema provavelmente não existiria. Então, eu acho que quem produziu esse problema foi a própria concessionária. Agora, ela arque com as consequências e que provavelmente o prejuízo que ela tem que assumir para não prejudicar o cidadão que possa ir da escola, né, e ter que pagar o pedágio, e no supermercado tem que pagar o pedágio. É um absurdo. Então, eu acho que esse é o viés onde que nós, dentro da Câmara de Leis, deveríamos seguir na condição de que quem produziu o problema foi a concessionária. E ela tinha sido avisada, porque ela tinha duas possibilidades topográficas para não ocasionar esse problema. Agora, ela responde por isso. E a gente tem a obrigação, sim, de dar um respaldo para o cidadão. Eu lembro, né, que o próprio vereador, né, na época, o professor Écio, né, teve uma atuação exemplar, né, inclusive, né, a nível de mídia, senhor presidente. Então, eu acho que, né, nós brigamos, mas não foi, né, foi suficiente. Obrigado. Obrigado, vereador. A bem da verdade, a luta foram 2 momentos. A posição da praça foi definida em audiência pública, em que houve participação da prefeitura e não houve manifestação contra a mudança da posição da praça. Essa foi uma luta. Quando nós entramos, foi depois de constituído o pedágio naquela localidade, nós estávamos reivindicando, e o promotor, que no caso é o procurador da República, acatou a nossa tese de que as pessoas que moram em determinadas regiões são prejudicadas no seu direito de ir e vir. Isso está tramitando, claro, ainda, mas ainda não está definido. Pois não, vereador. Só para esclarecimento, o pedágio existe aqui devido ao edital de licitação, né, da rodovia emitido pelo governo federal, na época, nacional. Partido dos Trabalhadores. Sim. A audiência pública foi feita em Guarulhos. Esta Câmara não teve conhecimento dessa audiência pública. O único representante da Prefeitura foi o engenheiro secretário de Obras, na época, do governo Ayacida. O registro está dado e aí estamos recuperando a verdade. E eu gostaria de estar dizendo o seguinte:
quando nós entramos no Ministério Público, nós queríamos, e a Agência Nacional de Transporte é uma das pessoas, do ente jurídico que nós indicamos como responsável, não pela posição da praça. Estou de novo ressaltando, porque isso foi vencido na audiência pública, houve omissão do poder constituído. Na verdade, é isso. Agora, com a nossa tentativa, por enquanto ainda não teve resultado, e talvez nem tenha, há no Congresso Nacional, vereador, e aí corrigindo talvez a informação, há no Congresso Nacional, aprovado na Câmara dos Deputados, uma lei que se propõe isentar as praças de pedágio federais para os moradores do município em que há a praça de pedágio. Ela tramitou, foi aprovada, foi para o Senado. No Senado ocorreram emendas. Essas emendas remetem, então, de acordo com a norma, para a Câmara. E está na Comissão de Justiça da Câmara para analisar a emenda feita pelo Senado para posterior votação. Ela não está perdida e nem está arquivada. Aguarda-se momento. Também, só para recuperar a verdade, não houve veto de presidência, não sei se vai haver, mas ainda não está consolidado. E se isso acontecer, os moradores de Mairiporã e de todos aqueles que têm praça de pedágio em rodovia federal serão isentos, tem critérios, etc., etc. Mas a nossa questão central, e é o que me motivou eu vir para a tribuna, é exatamente para a gente deixar claro que a luta não é discutir com a NTT. A NTT é a agência nacional que é responsável por ter elaborado esse contrato. A concessionária cumpre com o contrato. O contrato dizia que o pedágio era naquele local, e ela construiu aonde o contrato dizia que tinha que construir. Não era opção da concessionária escolher cá ou lá. Ela fez o que está no contrato. Como ela faz o que está no contrato, de completar a obra de duplicação dos acessos, é o que ela está fazendo. E está usando essa determinação de contrato para fechar aquela alternativa dos moradores daquela região que não tem que voltar para Mairiporã, pagar pedágio para ir embora para São Paulo. É só isso que eles estão fazendo, do meu ponto de vista, arbitrariamente, e eu acho que o momento é louvável, vamos encaminhar o ofício, mas eles são os responsáveis, eles são réus nesse processo que a gente pretende colocar. A NTT é réu, a concessionária é réu, o DR tem que responder por que ele se omite numa rodovia que é dele, que o outro determine como é que é a mão, ida e volta. E a prefeitura também tem que se responsabilizar, por isso ela deve ser uma dos entes que devem entrar na justiça, porque senão ela também está se omitindo, porque é uma lei municipal que diz que aquilo ali é iri e biri, vai e volta. É nesse ponto que nós estamos. Então, eu vim só para resgatar esse posicionamento, para que a gente possa ter clareza da problemática. E aí, a estratégia do governo, junto com o vereador Nil, junto com a Câmara, é forçar o requerimento para ter subsídio para a gente fundamentar uma representação no Ministério Público, para que o Ministério Público haja de maneira rápida e faça a inversão daquilo ali. Mesmo porque a placa só está na rodovia. E quem está vindo do DIB para cá, falando caseiramente, ele tem ainda a possibilidade das duas mãos e dar de cara com que quem vem da Fernão Dias ali. E o cara não tem como fazer o contorno. Pois não, vereador? Só para frisar, assim, a preocupação é tão grande que, ultimamente, a população, eu acho que, com critérios e sem saídas também, alguns munícipes, eles vêm entrando supostamente na contramão, que é o que eles estabeleceram, que é mão só para descer, e, segundo alguns, quase colidiram, acidentes de veículos que saem em alta velocidade da rodovia e aqueles que estão subindo, teoricamente, arbitrariamente, determinado pela empresa, né, pela concessionária. Então, alguns acidentes não ocorreram, mas praticamente ali, o dia a dia está ocorrendo isso. A possibilidade está dando. Para quem nos assiste pela internet e não conhece o lugar, é o seguinte: a entrada é mão para um lado só, e depois a outra ponta é mão para os dois lados, e eles se encontram. Quando chega aqui,
já foi feita uma obra ali, essa obra que nós temos que questionar, que impede que a pessoa faça o contorno para entrar. E aí ela tem que fazer uma abertura maior. E isso pode criar a possibilidade de acidentes. E vidas poderão ser perdidas ali, simplesmente para cobrar de mais veículos. 1.800.000, média, mês, passa pela praça de pedágio. Eles querem aumentar. Pode crer que eles estão aumentando. Provavelmente, vereador, o número será bem maior. Queria deixar registrado só para compartilhar um pouco das informações que nós temos e a luta que nós temos de interesse de toda a coletividade, que é de cada um, da sua maneira, tem que fazer mesmo. Parabéns a vocês pela iniciativa e vamos continuar, porque não podemos deixar isso passar da maneira como está passando, em branco. Obrigado, boa noite a todos. Solicito ao segundo secretário, doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito para fazer uso da palavra. Não há mais vereador inscrito. Não havendo vereador inscrito, convido o vereador e presidente da casa que retome os trabalhos. Obrigado, vereador. Vamos fazer um minuto de silêncio, a pedido do vereador Marcinho, do senhor Antônio Alves da Silva Filho. O vereador Aradim solicitou do senhor Renato Guindoni, é isso? Guindoni? Guidoni, e o professor Édio da senhora Neide Félix de Souza. Por favor, todos se possam em pé para um minuto de silêncio. Passaremos agora para a ordem do dia. Serão discutidos e votados os seguintes projetos: projeto de lei 196, 202, 203 e 204 de 2014. E o projeto de emenda à lei orgânica municipal número 1 de 2014, em segunda e última votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei 196 de 2014. Projeto de lei 196 de 2014, Valdeci Moreno de Souza Lopes, institui no calendário oficial do município de Mairiporã o Dia da Mulher e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei 196. Algum vereador para discutir? Com a palavra a vereadora, autora do projeto, Tia Val. Projeto de lei número 196 de 2014, Dia da Mulher no município. O projeto de lei tem por finalidade homenagear e debater políticas públicas. A mulher tem um papel importante na sociedade, chefe de família, mãe e do lar. Considerando as mulheres trabalham jornada dupla, que não têm força braçal, mas sim inteligência suficiente para superar todas as barreiras. Está ali, senhor presidente. Vereadora. Mais algum vereador para discutir o projeto de lei? Não havendo, eu coloco em discussão, em votação, que é simbólica, os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o projeto de lei 196 de 2014, em primeira e única votação, por unanimidade. Passaremos agora para o projeto de lei 202 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que leia a sua emenda. Projeto de lei 202 de 2014. Rafael Tadeu Martim institui no calendário oficial do município de Mairiporã a Semana Municipal de Combate à Prevenção ao Câncer e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei 202. Algum vereador para discutir? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador
Rafael Tadeu, autor do projeto. Mais uma vez, boa noite a todos, senhor presidente, eu que nos assiste aqui. Eu apresento a consideração dos nobres pares o presente projeto de lei que institui a Semana Municipal de Combate à Prevenção ao Câncer e dá outras providências para apreciação e posterior votação. O presente projeto de lei tem como por finalidade instituir a Semana de Combate à Prevenção do Câncer, pois o câncer é a segunda doença que mais mata as pessoas no Brasil, em especial o câncer de pele. Os objetivos da Semana Municipal de Combate à Prevenção ao Câncer visam incentivar o poder público, as empresas e as entidades civis, para que, em parceria, promovam ações que visem a redução dos índices de mortalidade devido ao câncer, prevenir a ocorrência do mal e a descoberta de casos em fase recuperável, estágio inicial da doença, para submetê-la a uma imediata terapia e diminuir a mortalidade pela patologia. Contudo, proponho ao presente proposta a apreciação dos nobres pares. Está lido, senhor presidente. Vossa Excelência acabou de discutir o projeto. Mais algum vereador para discutir? Não? Não havendo vereadores, então coloco em votação que é simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 202/2014 em primeira e única votação. Passaremos agora para o projeto de lei 203 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de sua ementa. Projeto de lei 203 de 2014, Rafael Tadeu Martim, autoriza o Poder Executivo a instituir o incentivo à doação de sangue pelos servidores municipais e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei 203. Algum vereador para discutir? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o autor do projeto, o vereador Rafael Tadeu Martim. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. O presente projeto de lei, por finalidade, implantar o incentivo à doação de sangue pelos servidores municipais. No Brasil, os hemocentros têm déficit de doadores de sangue e, consequentemente, as referidas instituições não possuem os hemocomponentes necessários para atender a população necessitada. Ocorre que a nossa sociedade não tem cultura de doar sangue regularmente, o que ocasiona a perda de vidas que poderiam ser evitadas. São várias demandas para a captação de sangue, acidentes, portadores de hemofilia, leucemia e anemia, entre outros. A doação de sangue não provoca risco ou prejuízo à saúde do doador. A conscientização da importância da doação e da desmistificação do tema são fundamentais para que mais pessoas doem sangue espontaneamente. Além da conscientização, é razoável que o poder público crie incentivos de natureza não pecuniária para que a população em geral ou algumas categorias em especial sejam encorajadas a doar sangue, fomentando esse hábito. Diante do exposto, peço o apoio dos meus pares na aprovação do presente projeto de lei, pois uma única doação de sangue pode salvar várias vidas. Plenário, 27 de março, 22 de abril de 2014. Está ali, senhor presidente. Vossa Excelência discutiu, né, na verdade. Mais algum vereador para discutir? Com a palavra, senhor presidente. Eu só queria acrescentar. Pois não, vereador. Que só sabe realmente quanto faz falta o sangue para uma vida, para aqueles que realmente passam por essa necessidade. Só isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Parabéns, vereador. Eu dou para quê? Não dou sangue, não. Sangue é muito fácil. Vamos agora para a votação, que é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade em primeira e única votação o projeto de lei 203 em 2014. Passaremos agora para o projeto 204. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de sua ementa. Projeto de lei 204 de 2014. Edio de Oliveira Souza dispõe sobre a denominação de vias públicas localizadas no loteamento Parque Bela Vista,
terra preta nesse município. Coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, coloco em votação, que é simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados e os vereadores contrários, por favor, se levantem. Está aprovado por unanimidade, em primeira e única votação, o projeto de lei 204 de 2014. Passaremos agora para a emenda à Lei Orgânica do Município número 1, 2014. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de sua emenda. Projeto de emenda à LON número 1 de 2014, mesa diretiva suprime os incisos 1º e 4º do artigo 30 e altera o parágrafo 3º, artigo 49 da Lei Orgânica Municipal para abolir a votação secreta nos casos de perda de mandato de vereador, prefeito e vice-prefeito e de apreciação de veto. Coloco em discussão o projeto de emenda à LON número 1, 2014. Algum vereador para discutir? Estamos em segunda votação e a emenda diz do que se trata essa alteração na nossa lei orgânica. É para abolir a votação secreta em dois casos: na perda de mandato dos agentes políticos municipais e na apreciação de veto. Quando há um veto do Executivo, o voto não será mais secreto, ele será aberto. Todos têm o direito de conhecer a opinião dos senhores vereadores nesses dois casos: perda de mandato de agente político municipal e do veto de projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal pelo Poder Executivo. Então, agora passaremos para a votação. A votação é nominal. Os vereadores favoráveis, por favor, digam sim, e os contrários digam não, conforme ordem de chamada que será feita pelo primeiro secretário. Vereador Alexandre dos Santos. Sim. Vereador Valdeci Fernandes. Sim. Vereador Édio de Oliveira Souza. Sim. Vereador e presidente Écio Minozzi Júnior. Sim. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Sim. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Sim. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Favorável. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Sim. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Sim. Vereador Rafael Tadeu Martins. Sim. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Sim. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Sim. Vereador Walid Ali Hamid. Sim. Está aprovado o projeto de emenda à LON número 1 de 2014 em segunda e última votação, por unanimidade. Passaremos agora à explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores e vereadora pela ordem de inscrição. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Com a palavra, o vereador Marcinho da Serra. Senhores vereadores, senhor presidente, senhora vereadora, mais uma vez subo nessa tribuna, que agora é a fase para falar sobre as nossas indicações, e queria só relatar a respeito de uma indicação em especial que eu fiz, de número 420, que fala, estou solicitando ao prefeito para que determine ao departamento competente a manutenção do cruzeiro da nossa cidade. É um ponto turístico da nossa cidade, e essa semana estive visitando o cruzeiro, até o vereador Valdeci esteve comigo. Estivemos lá fazendo uma visita àquela região e deparamos com um cruzeiro que faltando a manutenção. É notório daqui da cidade, você percebe que tem algumas lâmpadas queimadas, tem também uma parte que tem um acrílico que está caindo, tirei algumas fotos inclusive, e estou solicitando para que faça a manutenção, e também a manutenção do cruzeiro, mas também a manutenção viária e também de toda a questão de infraestrutura daquela região, para que possamos receber melhor os nossos turistas. Estive conversando com um rapaz que toma conta ali, é funcionário da prefeitura, que mora ali na casa que tem ali nesse terreno, e ele disse que relatou que ele vai muitos turistas, vai aos finais de semana, tudo. Então a gente tem que dar
um bom atendimento a esse público que vai lá no Cruzeiro para frequentar e ter realmente uma vista muito bonita de lá do Cruzeiro. Então, solicitando o prefeito para que faça essa manutenção, para que dê estrutura para nossos visitantes fazer ter uma boa imagem, uma boa impressão daquela região. Só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Rafael Tadeu Martins. Com a palavra o vereador Rafael Tadeu. Mais uma vez, boa noite a todos, senhor presidente. É bem rápido. Eu gostaria de aqui estar agradecendo a recepção feita pelo deputado Gilberto Nascimento, que é o presidente estadual do PSD, onde eu fui acompanhado com o senhor Aladim, que é o presidente do partido aqui, e o vice, o senhor Rogério. E não podia deixar de agradecer o Dia das Mães, né, gente? Dia 11, né? Escapou, mas agora eu tenho que reforçar. Porque mãe, gente, mãe só tem uma, né? Ela carrega 9 meses no ventre, é uma coisa muito linda. Eu não podia deixar de agradecer minha mãe, lembrar isso aí. Pai é quem cria, tá, Aladim? E ajuda a educar, tá certo? E só para reforçar, gente, sobre o direito de ir e vir, o senhor presidente, o vereador Nil, Aladim, todos estiveram discutindo. E eu acredito que nós temos que realmente começar a fazer um movimento. Então, pedir para vocês que liguem também lá no 166, na NTT, só para reforçar, independente do que venha, que nós tenhamos que entrar com uma ação, seja ela jurídica, o que seja. Mas acho que a gente tem que começar, o munícipe de Mariporã que se sente prejudicado, como eu me sinto prejudicado como pessoa, e não como vereador. Eu vou sair de Mariporã, eu pago. Eu vou entrar em Mariporã, eu pago novamente. Então, gente, está na hora de nós começar realmente a reivindicar. Ir às ruas, então vamos ao telefone 166, tá certo? Então, eu vou deixar o meu protesto aqui, acho que é interessante também para todos. Meu muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Juvenildo. Desculpa, Oswaldo, eu estava... Você fala do... Senhor presidente, retorno a essa tribuna apenas para abordar um assunto aqui em relação a uma indicação que eu fiz, em relação a que essa empresa que vem constantemente abusando do seu poder aqui, da sua concessão, para que ela possa fazer a sinalização, senhor presidente, das pessoas que vão sentido São Paulo e um retorno após o túnel na divisa do Hortolândia, quando os munícipes têm que retornar, não tem nenhuma identificação. Então, todos nós, inclusive Vossa Excelência, eu acho que passa sempre lá, já deve ter observado os senhores vereadores e o público presente, se atentarem a esse detalhe, não tem nenhuma sinalização. Então, se o munícipe ou qualquer veículo pegar à esquerda, o túnel da esquerda, que temos 2 lá, ele vai parar em Guarulhos, praticamente na Vila Galvão. Ele anda 10 quilômetros, não sei, daqui do túnel até a Vila Galvão, 10, 15 quilômetros. É um absurdo. Mais um abuso, né? A empresa ela vem pensando apenas no lucro, de fechar os acessos e não se atenta que ela tem que colocar uma placa lá também para que essas pessoas possam observar o retorno, o último retorno na nossa cidade. Também, na entrada, sentido Mariporã, após o túnel, primeiro bairro à direita, ali no Parque Suíço, também não tem sinalização indicando. Às vezes as pessoas que querem adentrar no bairro acabam passando e vêm retornar em outros bairros. Então, só nesse sentido, presidente, para fazer o comentário dessa indicação. E essa empresa ela vem praticamente pensando no lucro, como o vereador Boava, o novo vereador Boava fez o requerimento, falando das obrigações que eles têm de contribuição. Então, é só nesse sentido, presidente, para a gente fazer mais essa observação, para que eles possam tomar providência. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Tem mais vereador inscrito? Não havendo vereadores, eu gostaria de estar mencionando 3 situações em relação ao 166 da NTT. Estou
estou propondo que a gente coloque uma chamada no jornal Câmara Mariporã, só para a gente incentivar, que são as reclamações sobre a concessão, tá? E assim, todos os instrumentos de comunicação, site, Facebook, etc, etc. A parte institucional, o pessoal que assessora fará oportunamente. Parabenizar os vereadores cujos projetos de lei foram aprovados hoje, a vereadora Tia Val, o vereador Rafael Tadeu em dose dupla, o professor Édio, né? Parabenizar os moradores de Terra Preta por mais um aniversário, falando com os vereadores nativos, né? Oriundos de Terra Preta, especificamente, mas todos têm um trabalho desenvolvido lá naquela localidade. Toda vez que as pessoas falam terrapretense, eu não posso deixar de lembrar do ex-presidente dessa casa, e o vereador Valdeci do MAC, que é um defensor, como Vossas Excelências são, daquele distrito, e um terrapretense juramentado. Mandar um abraço para ele, dizer que ele faz falta aqui entre nós. E dizer, como vereador, que ele está vivinho da Silva lá, e dizer a todos que nós teremos a próxima sessão no dia 13 de maio, que é dia, não é do escravo, da abolição da escravatura, dos ex-escravos, quando foi a Lei Áurea proclamada. Tá bom? Então, e será na terça-feira, gente, no horário regimental. Boa noite a todos.